Bom, não sei vocês, mas eu pude levantar, tomar uma água e voltei. Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí. Nós vamos continuar e terminar a leitura de Efésios 2, direto aqui da minha tela, nesse canto de cá. Então, nós começamos, tá? Lendo no primeiro vídeo, e você pode acessar aqui na descrição, vou deixar o link em algum lugar, vai aparecer o link dele, para você começar a ver de novo comigo, e aí a gente vai continuar. Então, para quem está chegando agora, eu separei o texto de Efésios 2 de acordo com o que Paulo escreveu, sem considerar versículos e subtítulos, estamos lendo só o texto, e aí subseparado, para a gente entender cada parte do texto, beleza? Nós conversamos bastante no primeiro vídeo, agora eu espero terminar com vocês um vídeo de leitura da Bíblia. Quem gosta de ler a Bíblia vai gostar do vídeo. Eu estou aqui com a minha tela aberta, deixa eu mostrar para vocês aqui, esta telinha. Vou deixando aqui a marcação de curta, compartilhe, comente e se torne parte do canal Palavras em Chamas, se torne membro do canal também. Esse vídeo foi visto primeiro pelos membros do canal, então se você quiser ver os vídeos em primeira mão, comentar, conversar pessoalmente comigo sobre eles, seja membro do canal, tá? Custa muito barato, tem muita vantagem, muito material aqui importante, que eu não posso deixar aberto, tá bom? Então, para ser membro, você só precisa clicar aqui embaixo em Seja Membro e ver o vídeo introdutório, beleza? Olha só onde a gente está, né? Nós paramos aqui no terceiro ponto, e nós lemos todo o texto do jeito que está escrito. Estaria mais ou menos assim, originalmente. Lemos tudo, e agora estamos entendendo as partes do texto. Passamos pelo início, digamos a introdução, e agora nós vamos passar para o ponto 4, que é esse aqui. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então esse ponto 4 é muito importante do texto de Paulo, porque vai fazer um novo resumo da salvação. Como é que nós somos salvos? É isso. Como é que vocês foram salvos e como é que outras pessoas serão salvas? Pela graça de Deus, entende? Por meio da fé. E isso o quê? Essa salvação, que é pela graça por meio da fé, ela não vem de nós, ela não nasce em você. Isto é um dom de Deus, isto é um presente de Deus, que é aplicado, no texto de Paulo, aplicado quando nós recebemos vida. Então, no momento que você recebe vida de Deus, você passa a crer em Jesus. Você demonstra fé em Jesus. Esse é o pacote completo da salvação. É isso que acontece. Agora, isso aconteceu porque eu fui bom a vida toda? Não. Isso não aconteceu porque você foi bom. Aliás, Paulo vai falar no início que ninguém é bom, né? Todos nós estávamos mortos em pecados. Preste atenção nisso aqui para não ficar dúvida. Isso não quer dizer que você não faça coisas boas no mundo. Isso não quer dizer que o mundano faça coisas boas no meio deles. Nós estamos dizendo sobre coisas boas capazes de nos salvar. Sobre isso que Paulo está falando. Olha, vocês, pelas suas obras, estavam mortos em pecados. Vocês viviam, desejavam e buscavam os desejos da sua carne e viviam de acordo com a vontade de Satanás. Isso ele fala na primeira parte. Por isso é que vocês eram filhos da ira de Deus. Ou seja, aquela ideia católica, né, de que todo mundo é filho de Deus, cai por terra. Porque aos filhos de Deus, são aqueles salvos pela graça, e aos filhos da ira de Deus, aqueles que vão receber a ira de Deus e não a salvação. Entende? Então, a pessoa que ainda não foi alcançada pelo Evangelho, ela não é amada e desejada por Deus. Não, ela é filha da ira de Deus, alvo da justiça de Deus. É isso que Paulo vai falar. Ele falou isso aqui bem no início, né? Cadê? Ele falou aqui. E vos ficou estando vós mortos de ofensa e pecado, no ponto 2, aqui, ó. Entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira.
como os outros também. Ou seja, como aqueles que ainda não foram alcançados também. Estamos no ponto 4. Paulo está nos relembrando. Agora, você não foi salvo porque Deus previu que você faria alguma coisa. Entende? Porque o status que nós carregávamos era completamente oposto a isso. Nós não poderíamos ter feito nada de bom para a salvação, né? E Deus não poderia prever que nós ajudaríamos Ele a nos salvar, porque estávamos mortos, né? O texto fala claramente, morto mesmo, sabe? Sem vida espiritual. Então não vem de obras. Não vem porque Deus viu que aplicando a sua meia graça faria com que você, né? Faria não, né? Resultaria na sua liberdade de escolher a Ele. Não vem dessas obras. Não vem dessas obras justamente para que ninguém se glorie, entende? Porque aí ninguém pode falar, não, eu sou salvo porque eu sou bom. Eu sou salvo porque na eternidade Deus previu que eu creria nele. Não, o texto não está falando isso. Eu lamento te informar. Eu vou usar o meu exemplo, eu não era ninguém antes de Jesus me salvar. Eu vou contar o meu testemunho de quando Jesus me chamou, tá? Quando ele me chamou, eu sentia ele me chamando, eu ouvia uma voz na minha mente, sabe? Não é uma voz assim de uma nova revelação, não é isso. Mas eu tinha aquela sensação de que eu tinha que voltar para a igreja, sabe? Eu não estava indo na igreja, eu vivia de qualquer jeito, eu vivia do jeito que todo mundo vive, né? Eu nem tinha Bíblia, eu não gostava de teologia, eu não gostava de nada. Não gostava de nada disso. Eu gostava das coisas do mundo mesmo. E de repente eu comecei a sentir isso, sabe? Eu tenho que ir para a igreja. Isso me incomodava. Foi assim com você também, né? E eu vou deixar para você esse exercício. Coloque na descrição, no comentário do vídeo, como Jesus te salvou. Como Jesus te chamou. Porque esse chamado é eficaz. Então, quando eu comecei a sentir isso, eu tive certeza, um dia eu vou estar na igreja, sabe? Não vai ser hoje, né? Não vai ser hoje, mas um dia eu vou estar na igreja. E é isso que aconteceu. Mas não foi porque eu quis, porque até aquele momento eu nem pensava nisso, entende? Eu vivia, como Paulo falou, seguindo o curso do mundo, né? Do príncipe da potestade do ar. Mas, de repente, a minha mente mudou. E é isso que Paulo fala, entende? Isso não vem de vocês, né? Isso é um presente de Deus. Não vem das suas obras para vocês não se gloriarem, porque nós, agora olha o que ele vai falar sobre o nosso status atual. Nós somos feitura sua, ou seja, nós fomos feitos para ele, né? Provavelmente ele está falando sobre o status da salvação, você agora pertence a ele. Você não estava morto? Imagina que você está morto e seus parentes te abandonam, né? Vamos enterrá-lo, ele está morto, né? E aí, antes de você ser enterrado, alguém passa e te dá vida. Mas com isso ele não apenas te dá vida, ele te compra para ele, sabe? Não, vou te ressuscitar e vou te refazer para mim. É isso. Esse é o nosso status. Nós somos agora feitura de Cristo, feitura de Deus, podemos dizer assim. Porque nós estávamos mortos. E aí Deus nos deu vida para que a gente viva para Ele. E Ele vai falar, criados em Cristo para as boas obras. Então você não fez nada para herdar a salvação, mas você foi criado para as boas obras que você vai fazer daqui para frente e que não foi preparada por você também, foi preparada por Deus. Entende? Então nenhum aspecto da nossa salvação pertence a nós. Tudo pertence a Deus. Nós somos criados para Deus, né? Criados para as boas obras, não a partir das boas obras, mas para as boas obras, as boas obras que Deus preparou para nós, né? Antes de nos salvar, provavelmente na eternidade, né? Isso que o texto está dizendo. E aí eu fiz alguns comentários aqui, grandes comentários, ó. Eu vou ler só o que eu não falei. Primeiro ponto, novamente, fomos salvos pela graça de Deus. Paulo está repetindo constantemente nesse capítulo para lembrar isso para a gente, né? Nós não fomos salvos por causa de alguma coisa que Deus previu que faríamos.
Nós não fomos salvos porque nós somos bons. Não fomos salvos porque somos bonitos. Não somos salvos porque somos especiais. Não. Fomos salvos porque Deus quis nos salvar. É isso. Não há explicação não há outra explicação do motivo de Deus ter salvo, além desta. Fomos salvos pela misericórdia de Deus que recaiu sobre nós e nos deu vida. Não havia nenhum motivo para ele fazer isso por nós. Ele quis fazer isso por nós, tá? E Paulo está repetindo isso várias vezes nesse capítulo todo. E foi por meio da fé. E isso não vem de vós. Para combater a ideia de que a salvação era algo feita pelo homem, Paulo coloca na mesma sequência. Na mesma sequência. Vamos demonstrar fé, mas isso tudo vem de Deus. A salvação pertence unicamente a Deus, como a gente aprende na Bíblia. Terceiro ponto, para que ninguém se glorie, lembra-nos de que antes de sermos avivados, que é o termo ali, como é que é o nome? Vivificados, né? Andávamos segundo a vontade de Satanás. Essa é a realidade de todo crente, tá? Antes de ser salvo, andava de acordo com a vontade de Satanás. Portanto, não há do que se orgulhar. Fomos criados ao ser avivados, pois estávamos mortos, né? E alguém nos deu vida, uma vida com propósitos. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Deus te deu vida para que você servisse a Ele de alguma maneira. Isso já está pronto para você fazer. Você só precisa descobrir o que é isso, né? E é claro, uma hora ou outra você vai descobrir. Mas como descobrir? Tendo uma vida de comunhão com Deus, né? Tendo uma vida mais próxima a Ele, buscando Ele em oração, estudo da palavra, meditação na palavra. Isso tudo vai te ajudar a entender que obras são essas que Deus preparou para nós, tá? Ponto 5. As boas obras também não vêm de nós. Foram preparadas por Deus para nós. Ponto que é importantíssimo para a gente não esquecer que isso tudo vem de Deus. Quinto ponto aqui não é o quinto ponto derivado do texto, é a quinta parte do texto, tá bom? Tudo que eu estou lendo é o texto de Efésios 2. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você está acompanhando comigo. Olha o que Paulo vai fazer mais uma vez. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Ou seja, vocês não pertenciam a nenhum povo, né? Nem etnicamente, essa é a palavra certa? Nem culturalmente. Não, vocês eram gentios na carne. O que significa ser gentio na carne? Para você estar no povo de Deus, você tinha que ser circuncidado. Essa circuncisão, na época do Antigo Testamento, ela era feita na carne, tá? O batismo era a circuncisão. Isso era feito na carne. Você pode imaginar onde que é essa carne? Então, nós éramos antigamente gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Entende? Então, os judeus nos chamavam de incircuncisão, mas eles eram circuncidados por mãos humanas, tá? Esse era o ponto do judeu ali, né? Por isso que nós somos iguais. Os judeus eram circuncidados, mas o coração deles não estava com Jesus. O espírito deles estava no mundo. Então, mesmo circuncidados, eles estavam mortos em pecados. Eles careciam da glória de Deus do mesmo jeito. Eles foram alcançados pela mesma graça de Deus, mesmo sendo circuncidados na carne. Por quê? Essa circuncisão é uma circuncisão feita por mãos de homens, não por Cristo Jesus. Entende? Mas lembre-se sempre disso. Antes de ser salvos, nós não éramos nada. Ninguém. Éramos ninguém no mundo, tá? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Qual é o nosso status antes de sermos alcançados? Qual é o status do mundo? É esse o status. Estávamos sem Cristo. O mundo está sem Cristo. Entende? Cristo não está ali colaborando com o mundo. Não. O mundo está sob a ira de Deus. E sem Cristo,
separados da comunidade de Israel. E se Paulo está falando que antes estávamos separados, agora nós somos inseridos, né? Pela graça de Deus, pela salvação. Estranhos às alianças da promessa. Por que estranhos às alianças da promessa? Nós somos aliancistas. Paulo também era, ele pregava muito a aliança de Deus. A aliança da promessa se refere às promessas do Antigo Testamento de enviar o Messias ao seu povo. A aliança que Deus fez com o seu povo, ela é perpétua, como a gente aprende lá em Gênesis, né? Gênesis 17, a aliança que Deus fez com o povo dele é perpétua. Ela não pode ser quebrada do ponto de vista de Deus para nós. Ela foi quebrada do ponto do homem para Deus, mas Deus não quebrou a aliança dele com o seu povo. Por isso ele fez promessas de restauração. E nós, antes de sermos alcançados pela graça de Deus, éramos estranhos às alianças dessa promessa. Então, o cumprimento da vinda de Jesus não é uma vinda aleatória no mundo. Jesus não veio do nada. Não, Jesus é o cumprimento da aliança, da promessa que Deus fez a Abraão. Por isso, em Mateus 1, versículo 1, Mateus escreve que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Entende? Então, a aliança era estranha a nós. Nós não tínhamos esperança no mundo, assim como o mundo não tem esperança. Qual é a esperança do mundo? Jesus vai voltar e este mundo que jaz no maligno será eternamente condenado ao inferno. É isso. E se isso incomoda você, vá e pregue o evangelho. Urgente, pregue o evangelho urgentemente. Tá bom? Novamente, Paulo nos chama a lembrar de onde viemos. Isso inclui os judeus que creram também, pois eles estavam separados de Deus pelos seus pecados e a sua incredulidade. Antes incircuncisos, agora salvos pela graça de Deus. Qual foi a circuncisão que colocou você no meio do povo de Deus? Foi a graça de Deus derramada em você. A operação que Deus fez em você, de dar vida a você, tanto a você quanto aos judeus, como a gente aprende lá em Ezequiel 37. Né? Anteriormente, sem Cristo, separados, estranhos e sem Deus. Este é o status de todo aquele que não crê em Jesus. Como a gente viu Jesus mesmo falando lá em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha aqui, a perseverança dos santos. Aquele que crê em Jesus, que foi alcançado pela graça de Deus, que não vem de nós, mas é dom de Deus, este tem vida eterna. Não é vida eterna dependente dele. Não é vida eterna condicional ao que ele faz. É vida eterna dependente do Filho, porque é ele que nos dá a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece. Esse ponto aqui é extremamente importante. Forte, mas é importante. Tá bom? Esse foi o ponto 5, né? A parte 5 do nosso texto. Temos 18 minutos, vamos acabar rápido dessa vez. Até tomar uma água. Você já curtiu o vídeo? Já escreveu aqui embaixo no comentário como Jesus te alcançou? Eu contei o meu, contei o de vocês também. Essa caneca é a caneca do canal. Ela tem aqui o texto de Romanos 5, tá vendo? Tá embaçada para vocês, mas ela tem o texto de Romanos 5 e aqui ela tem os 5 solas. As 5 solas estão em Romanos 5, sabia? Romanos 5 tem as 5 solas, ó. Tá aqui. Eu envio ela para membros, eu vou sortear para os membros do EATRE Plus. Então, se você quer ganhar a caneca, você tem que ser membro do EATRE, eu vou sortear para eles, tá? Fora outras coisinhas que eu mando para eles, que eu vou mandar, eu sei que estou enrolando, mas amanhã eu vou mandar, amanhã é segunda-feira, eu vou mandar para vocês, tá? Sexta parte do nosso estudo. O texto continua da seguinte forma: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Nós temos uma nota aqui, nota 4, mais tarde eu vou ler. Vamos entender um pouco, né? Primeiro ponto aqui que eu coloquei, ó, novamente, deixando claro que a salvação é apenas pela graça, através da obra de Cristo. Paulo exclui qualquer motivação humana, relembrando sempre que fomos salvos e como somos salvos. Como é que ele fez isso? Ó, mas agora em Cristo Jesus. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, não pela sua vontade, não por você ser bom, ser bonito, ser rico, não por você ter bilhões de inscritos no canal, não. Porque o sangue de Cristo nos fez a chegar perto de Deus. Entende? Nem o mérito humano. Porque Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, né? Então ele está sempre lembrando isso para nós em Efésios 2, por isso que é um texto tão importante, tá? Segundo ponto, pelo sangue de Cristo, não pelas obras, nem pela previsão de fé, não pelo livre-arbítrio ou pela obediência da lei. Isso aqui é importante no contexto de Paulo, tá? Apenas pelo sangue de Cristo. Os judeus achavam que por eles obedecerem às leis, que não eram exatamente as leis da Torá, mas sim as leis dos próprios judeus, derivados da Torá, eles eram capazes de ser salvos. Eles achavam que por obedecer à lei, eles estavam aptos a serem salvos. Por isso que aquele jovem rico chega para Jesus e fala, Jesus, né, eu já obedeço tudo, agora eu vim aqui, né, eu quero ganhar a vida eterna também. Porque ele achava que ele era capaz de fazer isso. Entende? O jovem rico achava isso. Como ele obedecia à lei moral de Deus, né, ele achava que ele poderia já ir lá e receber a vida eterna. E o que Jesus fala antes? Olha, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí os apóstolos ficam assustados. Opa, calma aí, Jesus. Mas e a gente? A gente largou tudo para andar com você, né? Aí Jesus vai e fala, olha, para o homem a salvação é impossível. Tá? Já sabem disso, né? Mas para Deus tudo é possível. Já trazendo essa ideia, e Paulo está pregando a mesma coisa em Efésios 2. É só pelo sangue de Cristo que podemos ser salvos. Não é pelo que você faz ou tudo mais, né? Agora o ponto 3 aqui tem uma nota para a gente ler. Derrubando a parede. Aqui ele trata da diferença entre o gentil e o judeu. Em Cristo Jesus essa diferença desaparece. Paulo está falando exatamente isso. Algumas linhas teológicas acham que gentil é diferente de judeu. Bom, isso antes de Cristo vir é verdade, né? Gentil ele era o povo de Deus e o judeu era o povo de Deus e o gentil era afastado de Deus, né? Mas pela graça e pela fé, já no Antigo Testamento, um gentil poderia sair do povo dele e ir para o povo de Deus. Isso acontece algumas vezes no Antigo Testamento, tá? Então a salvação, desde o Antigo Testamento, já era pela graça. Mas era comumente visto no Antigo Testamento que alguém gentil, alguém que era de outro povo, estava afastado, era separado do povo de Deus, né? Mas em Cristo Jesus isso acaba. Olha como é que Paulo fala, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Por que ele fala isso? Porque Deus pegou Paulo e falou assim, você vai ser o apóstolo dos gentios. Isso cumpre a profecia de Ezequiel 34, de Ezequiel 37, de Ezequiel 36, de Isaías 40. Qual é a profecia? Deus vai buscar as suas ovelhas que estão em todo o mundo, né? E esse todo o mundo é justamente os gentios. E Deus usou Paulo para começar isso. Paulo foi o início, né? E isso se cumpre, né, pela pregação do Evangelho. E a partir do sangue de Cristo é que isso foi capaz de ser concluído. Lembra que Atos, né, já começa com essa descrição? Qual é o grande incentivo de Atos, né? Ou qual é o grande tema de Atos? Vocês receberão poder do alto para que vocês preguem a Jesus no mundo todo. Isso é Atos 1, versículo 8. Tá? O grande foco de Atos não são as línguas estranhas e nem os milagres, é a missão de Deus,
Esse é o foco de Atos. E aí, com isso, de ambos os povos, Deus fez um povo só. Então não existe mais judeu e gentil, né, para aqueles que creem, claro. Aqueles que creem são considerados judeus, os judeus eleitos de Deus. Tá? E o próprio judeu, longe de Jesus, ele pode ser considerado como gentil também, porque ele está afastado de Deus. Lembra que Paulo falou aqui, ó? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, ou seja, sem que você seja alcançado pela graça de Deus, você está nesse status aqui, não importa onde você nasceu, você pode ter nascido na entrada do céu, sem Jesus, está separado de Cristo, separado da comunidade de Israel. Por Cristo Jesus, fomos inseridos na comunidade de Israel, e é isso que está escrito aqui, né, nessa parte 6. O qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade que havia entre os dois povos. Isto é, a lei dos mandamentos. Né? Como o judeu achava que ele obedecia os mandamentos e os gentios não, Jesus acabou com isso. Né? Falou, não é pelos mandamentos, é pela graça. É pela graça mediante a fé. Né? Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, que consistia em ordenanças tal. E pela cruz pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, tá? Matando toda a inimizade. Tem um branco, né? Eu preciso tomar uma água, espera aí. Quantas partes nós temos? Só temos mais 2 partes. A gente vai até o final. Vai passar um pouco de meia hora, né? Agora a nota 4 é uma nota de uma Bíblia de estudo. A nota 4 está aqui, ó. Bíblia de estudo arqueológica, tá? Da editora Vida. Sobre o muro divisório citado por Paulo em Efésios 2,14. Provavelmente a gente está em Efésios 2,14. Você viu que não tem versículo ali? É para você ler o texto do jeito certo, tá? O muro da inimizade. Ele vai até citar isso aqui de novo, né? Pode ser uma alusão, presta atenção, pode ser, tá? Uma alusão à divisória que havia na área do Templo de Jerusalém e demarcava o limite da distância permitida aos gregos, né? Paulo usa esse muro como ilustração da separação religiosa que existia entre judeus e gregos. Então provavelmente havia uma separação onde os gregos não poderiam passar, né, do templo ali do Templo de Jerusalém. E os judeus poderiam passar, mas os gregos, os gentios, não. Aí Paulo pega isso e faz uma aplicação. Olha, Jesus quebrou aquele muro, tá bom? Ele quebrou. Sabe o muro que separava judeus e gregos, ou judeus e gentios? Não existe mais. E todos agora são o povo de Deus. Seja judeu, seja grego, seja gentil, seja de qualquer lugar romano, não importa. Criando em Jesus, somos de um povo só. Aí ele continua, né? E vamos dar um gás aqui, porque eu estava ficando cansado já. Vamos dar uma esticada. Vamos dar uma esticada aqui. A próxima parte é bem pequena. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Isso é muito importante, principalmente para aqueles que creem que os judeus são um povo diferenciado em relação ao cristianismo. Não são, tá bom? Não são, de acordo com os próprios textos, tá? E os judeus odeiam esses textos aqui por causa disso também, né? Primeiro ponto aqui, olha o tamanho das conclusões. Ele evangelizou a paz. As profecias diziam sobre o Messias que viria ser como um pastor. Nesse sentido, Jesus veio evangelizar a paz entre os que creram em Deus, em Jesus, entre os que creram em Jesus, e Deus, esse Deus aqui eu tenho que tirar, né? Pois são retirados da sua ira pela graça soberana do Pai. Então, é por isso que esse evangelho é o evangelho de paz. O evangelho de Cristo, ele é o evangelho de paz, mas é uma paz em relação ao pecado. Não é uma paz em relação ao mundo. Eu tome muito cuidado com isso, porque muita gente acha que ser evangélico é não ter briga no mundo, é não ser perseguido pelo mundo e todas essas ideias. Ser evangélico é não estar sob a ira de Deus.
O maior problema da humanidade não é a falta de recurso, falta de dinheiro, falta de amor. É que eles estão debaixo da ira de Deus. Então o Evangelho, ele prega a paz com Deus. Sabe? Esta paz, ó, creia no Evangelho e será salvo. Arrependa-se, pois o reino está próximo. Jesus falou em Marcos 1, né? Por quê? Porque fora do Evangelho, você está debaixo da ira de Deus. E esse é o maior problema da humanidade. Por isso que, vindo ele, evangelizou a paz. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Olha como é que Paulo junta agora judeus e gentios. Jesus veio pregar a paz a judeus e a gentios. Jesus literalmente pregou paz aos judeus, depois ele enviou os apóstolos aos gentios. Paulo, o maior deles, né? E aí depois foi se ramificando e criando uma comunidade de gentios, crentes ali, e isso juntou todos. E isso foi relativo a todos e não só a um povo, né? Esse ponto é muito importante. Aos quais estavam perto, aqui eu vou falar, deixa eu ver, sim, eu vou relembrar aqui rapidinho, ó. Jesus veio aos judeus, pregou e morreu em território judeu, mas a sua obra alcançou aqueles que não estavam na terra sagrada. Sobre isso, Jesus ensina em João 10,16. Jesus diz, ainda tenho outras ovelhas, né, que não são desse aprisco. Então, Jesus, se referindo à profecia de Ezequiel 34, 37, né, e tudo mais, ele vai falar aquilo que iria acontecer. Olha, eu ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco. Ele vai continuar. Convém que eu vá buscá-las também. E é isso que o Evangelho faz, o Evangelho da paz, tá bom? Mas esse Evangelho da paz tem que passar pelo pecado. Ele tem que falar sobre o pecado, porque estar sob a ira de Deus é viver em pecado. Estar sob a ira de Deus é viver como Paulo falou no início. Olha o que ele disse no início. Estando vós mortos em ofensas e pecados. A paz está no fato de que, crendo em Jesus, você não está mais debaixo da ira de Deus. Tá bom? Não significa que você vai ficar rico, não. Significa que você não vai ser condenado por causa dos seus pecados. Tá bom? Para finalizar, o último ponto. Depois tem uma paráfrase e conclusão, né? Eu fiz a nossa paráfrase aqui. O texto diz o seguinte: assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Isso vale para todos os cristãos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós, porque cremos em Jesus, porque fomos alcançados pela sua graça, transformados pela vontade de Deus, somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como eu fiz agora aqui com vocês, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Cresce para isso, tá? No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Agora, veja que conclusão de Paulo aqui em Efésios 2, né? A obra de Deus em nós nos torna cidadãos dos santos, ou seja, parte do povo de Deus e do reino de Deus, né? Da família de Deus. É isso que Deus faz em nós. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Por que isso aqui é importante? Porque Paulo pregava o que os apóstolos pregavam. E ele mesmo, sendo apóstolo, pregava aquilo que os apóstolos pregavam também. A salvação pela graça, o amor ao próximo. Esses temas eram muito importantes no primeiro e segundo século, tá? Se você pegar as cartas mais antigas, posteriores aos evangelhos e as cartas de Paulo, se pegar lá de Daquê, esses textos assim, vocês vão ver que eles enfatizam muito o amor ao próximo. Esse era o fundamento dos apóstolos, tá? Isso era parte das doutrinas, claro, né? Mas não só dos apóstolos, dos profetas. Quando Paulo fala apóstolos e profetas, ele está falando assim, olha, a nossa mensagem é a mensagem de toda a Escritura, dos profetas e dos apóstolos. Isso é muito importante. Isso é teologia bíblica que Paulo estava fazendo aqui. Esta doutrina não é desconhecida ou inventada por nós. É isso que ele está dizendo. Ela é a doutrina dos profetas e é a doutrina dos apóstolos de Cristo. Tudo isso que nós lemos aqui para cima, que falamos, é a doutrina dos apóstolos, tá? Aí no terceiro ponto, Cristo é a principal pedra.
novamente nos lembrando que isso não vem de nós, novamente lembrando o nosso estado original, a nossa incapacidade, a nossa morte espiritual. Ele vai dizer, Cristo é a principal pedra, né? Como é que ele vai dizer aqui, ó? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Por que Cristo é a principal pedra da esquina? Esta era a pedra pela qual se levantavam os edifícios antigamente, tá? Ela era a pedra principal. A partir da pedra de esquina que se levantava o prédio. Eu não sei se ainda existe isso, porque eu não trabalho com construção, né, irmãos? Então é difícil saber. Mas naquela época era assim. Colocava a pedra principal, da pedra principal se construía tudo. Na verdade, eu até entendo um pouco de construção. Primeiro eles tentam achar a rocha, né? Eles cavam, pelo menos essas são as construções certificadas, né? Eles cavam até achar uma rocha, né? Aí acharam a rocha, que ela é a rocha principal. Dali eles levantam as colunas da casa. Se não achar rocha, eles têm que fazer uma rocha mesmo. É caríssimo, porque você tem que gastar com ferro, com cimento e com pedra, para você tipo construir a rocha mesmo. Se a sua casa não tem uma pedra na base dela, você vai ter que construir a pedra. Isso é concreto mesmo, né? Esta casa aqui, por exemplo, aonde eu moro bem na pedra de esquina. Eu moro bem em Jesus Cristo ali. E eu acho que é por causa disso que a gente está ali ainda. Se você olhar no canto das paredes, tem um ressalto, né? Ele é alto. O que é aquilo ali? Aquilo ali são as pedras que eles colocaram para levantar a casa. Então, a minha casa é basicamente uma casa que Paulo citou aqui. Essas são as pedras de esquina que eles falam, né? E isso faz a gente lembrar que todo mérito, toda salvação, todo crescimento, toda vitória dependem da pedra de esquina, ou seja, de Jesus Cristo e não de nós, tá bom? Isso foi muito interessante, essa leitura, né? Foi muito interessante, acredito que você tenha gostado também. Aí a gente tem a paráfrase. A paráfrase é o menor resumo do texto, né? E eu fiz em versículos aqui a paráfrase. Deu 1, 2, 3, 5, 6, deu 7 versículos, se não me engano. Deixa eu separar os versículos aqui para a gente ler como a gente lê na ACF, ó. 3, cadê o 4? Acho que eu errei. Esse aqui é o 4, porque aqui não tem o 4, né? E aqui no lugar do 6 é o 5. É isso aí, 5 versículos deu. Efésios 2 em 5 versículos parafraseados. Vamos lá. Primeiro versículo. Nós estávamos mortos em pecados. Não desejávamos a Deus e seguimos o curso do mundo, os prazeres da carne e o domínio de Satanás. Esse era o nosso status. Mas Deus, nos vendo nesta posição e nos amando de forma misteriosa e magnífica, nos deu vida em Cristo Jesus. Agindo em nós e por nós, sua graça nos tirou do reino das trevas e do pecado e da ira de Deus e nos colocou numa posição de eterna segurança em e por Cristo Jesus. Versículo 4. Para que vivêssemos para Deus, agindo de acordo com as boas obras que Ele mesmo determinou para cada um de nós. Estávamos mortos espiritualmente, recebemos vida pela graça de Deus. Isso aconteceu com gentios e judeus, e pela obra de Cristo na cruz, nos tornamos, os dois povos, um único povo, o povo de Deus, o qual Cristo é o cabeça e rei deste reino e deste povo. Amém. Graças a Deus, né? Ainda bem que Deus fez tudo por nós, porque nós só fazíamos coisas erradas. A gente não ia conseguir fazer certo para alcançar a salvação. Com certeza ia dar errado, né? E esse é o amor de Deus por nós. Ele fez tudo o que nós teríamos de fazer para que nós pudéssemos ser salvos. Uma obra totalmente divina, uma obra totalmente da graça de Deus. Amém? Espero que vocês tenham gostado da leitura de Efésios 2. Vou ficando por aqui. Vou ativando a minha tela aqui de... Opa! Eu sempre me excluo a minha tela de espera, que é a tela bonitinha aqui do canal. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês na próxima leitura. Que textos nós devemos ler, né? Eu vou pensar muito. Eu pensei em Apocalipse 17, mas tem símbolos demais e demorar muito para explicar. Mas eu não sei qual texto. Que texto você acha que eu devo trazer no canal? Vou aguardar o seu comentário, a sua participação. Fique com Deus
e até mais.